Olá, você que me acompanha aqui pelo canal. Quero agradecer por você estar parando um tempo para poder ouvir essa mensagem. Eu tenho usado em vários lugares que eu tenho postado algumas mensagens, até mesmo no podcast. Se você quiser, você pode também conferir as mensagens. O quadro é Sentindo na Pele. E hoje eu quero compartilhar com você algo muito especial que Deus me lembrou no dia de hoje. E eu quero falar sobre essa frase: o homem vê a ação, o Senhor, ele vê a intenção. E olha só o que aconteceu comigo. Eu sempre fui uma pessoa envolvida na música. Então passei bastante tempo buscando a fama, buscando o reconhecimento das pessoas. Até chegar um determinado momento da minha vida assim que foi decisivo. Eu estava assim tentando me divulgar muito tempo e correndo. Eu sei que eu estava fora de casa há muitos dias, muitos dias, e eu estava adoecida. E eu estava na capital, dentro da sala, né, do governador na ocasião, porque nós estávamos por fechar uma parceria, e ao meu telefone estava um médico que me acompanhava. E eu falei que eu não estava me sentindo bem. Ele perguntou como que eu estava, aquela coisa toda. Eu expliquei tudo e aí ele me deu uma direção. Eu falei, o que eu tomo? Aí ele falou assim, olha, que você vai para casa, esteja com a sua família, esteja com as suas filhas. Eu já tinha as meninas pequenas. Vai para casa. E aquilo foi muito forte para mim. Por quê? Eu já estava em oração. Eu ainda não tinha caminhado tão perto de Deus como a partir daquele momento. E algumas pessoas já estavam em oração pela minha vida. E naquele momento, foi um momento assim que quando ele falou, eu estava no banheiro. Eu fui até o banheiro para poder atender aquela ligação. E foi uma coisa muito forte, porque eu chorei. Ou seja, emocionalmente eu não estava legal naquele momento. E realmente eu voltei para casa. E eu voltei fazendo uma oração. Eu voltei pedindo para Deus. Eu falei, Deus, eu não quero um caminho que não vai me fazer bem. Algumas coisas eu tinha muita dificuldade. Uma delas era com a quantia de pessoas que eu tinha que lidar, e eu não podia ser verdadeira, eu não podia ser eu mesma, eu não podia chegar em determinados lugares com a minha família. Eu era uma pessoa solteira. Eu não podia falar da minha família, falar das minhas filhas, não existia isso. Então essa era uma parte que mexia muito assim na minha cabeça, que era bem desgastante para mim. Outra coisa era que quando eu chegava em determinadas cidades, que eu tinha às vezes uma entrevista para aproveitar para fazer a divulgação do trabalho, ou um evento para ir, o que acontece? Se eu fosse em um evento e outra pessoa me chamasse para mais uns 2 eventos pequenos, às vezes só para fazer uma aparição, eu tinha que ir. Porque se eu tomasse a decisão de ir só naquele evento que eu havia feito o compromisso inicialmente e não fosse nos outros, eles me queimavam, eles me criticavam, eles entravam em contato falando que estavam chateados. Então, assim, era uma pressão estranha e ruim. Então, às vezes, quando eu fazendo o trabalho de vocal coach, as pessoas vêm até mim e me questionam, eu acabo falando sobre a minha experiência. Eu falei, olha, se é esse o caminho que você quer, às vezes nós chegamos nesse ponto. Então, se é esse o caminho que você quer, saiba que você vai enfrentar algumas coisas. Então, nesse momento, eu já comecei a fazer as minhas orações pedindo para Deus que eu entendia que não era aquilo, sabe? Não era um caminho que eu estava disposta a trilhar, sabe? Eu já estava assim muito perto de muitas coisas que musicalmente ou vocalmente as pessoas, como cantores, eles querem alcançar. Eu já estava fazendo um trabalho de divulgação importante para mim. Tanto que quando eu tomei a decisão de parar, todos os lugares que eu havia passado,
a maioria deles entraram em contato comigo, tipo, eu não estou acreditando que você vai parar. Não, não faça isso, veja bem. E eu falava, olha, é uma decisão muito pessoal. Eu explicava isso. Tinha pessoas que vinham até a minha casa, as pessoas que faziam eventos em todo o estado, eles vinham até a minha casa para me questionar, de sentar comigo e me questionar. Mas era muito difícil explicar algo assim para as pessoas, sabendo o lugar aonde eu estava, para o conceito de quem está buscando isso. Mas foi muito decisivo. E eu lembro que comecei a ter experiência com Deus, e foi muito forte, sabe, aquele processo, porque uma pessoa me deu uma fita cassete, porque isso foi no ano de 1999. E a pessoa me deu uma fita cassete, eu lembro que eu, dentro do meu carro, eu já coloquei aquela fita. E quando eu coloquei a fita, eu sei que o Espírito Santo entrou ali dentro do carro. Foi algo assim, muito denso, muito forte, muito, muito profundo. E eu chorei muito, e foi uma experiência que eu tive muito grande com Deus. E eu lembro as canções, inclusive. E o que acontece? Naquele mesmo dia eu tomei a decisão de ir em uma igreja. E eu lembro que eu fui sozinha. E foi uma experiência que era muito para mim. Eu entrei na igreja e aquele dia Deus moveu aquele culto todo para falar só comigo. Eu sei que você de repente já deve ter vivido uma experiência assim. Deus moveu aquele culto para falar comigo. E eu lembro que uma pessoa que estava entrando pela primeira vez. Então, eu lembro que a pessoa veio até mim, ela colocou a mão no meu ombro em um momento de oração. A pessoa foi muito discreta, ela colocou a mão no meu ombro, ela não me abraçou, ela não me apertou, ela não me constrangeu. E foi muito bom aquela atitude dela, muito boa a atitude dela, porque eu estava em prantos. E eu lembro que as luzes estavam apagadas. Se não estavam apagadas, eu sei que o Espírito Santo moveu de uma forma que parecia que eu estava no escuro. Porque eu chorava demais e eu saí antes que o culto finalizasse, antes que eles acendessem as luzes, de tanta vergonha que eu estava pelas lágrimas que eu derramava. Então, assim, de repente você, quando convida alguém para ir à igreja e você tá lá e você vê que a pessoa foi embora, às vezes você nem sabe qual foi o feedback, né? Qual é o retorno que ela vai te dar? Isso nem cabe a nós, sabe? Porque aquele dia foi uma experiência tremenda que eu tive com Deus. Então não importa se a pessoa vai embora cedo, sabe? Mas o que é o importante? Aí eu continuei indo, sabe? Ainda foi ótimo. Eu continuei indo, sabe? Vendo como que era. E eu olhava as igrejas e falava, gente... E eu tinha deixado a música, eu entreguei a música. Eu encerrei e falei, gente, eu nunca vou cantar numa igreja, esse povo canta alto demais. Era uma época que as igrejas cantavam, parece que todas as músicas muito altas, em uma mesma única tonalidade, era muito alto. E eu sei que eu entrei na igreja e eu falei isso, eu lembro. E eu acho que uma forma de Deus mostrar que tinha um lugar sim para mim, eu não tinha pretensão nenhuma de cantar, sabe? Na igreja, eu lembro que na época saíram muitos comentários, né? Até reportagem de que eu estava deixando eu queria seguir a carreira de música gospel, porque era mais vantajoso, não sei o que, sempre essas coisas. Mas enfim, o que aconteceu? Eu tomei a decisão um dia de ver o ensaio, e não foi assim, demorou muito. Aí eu só falei assim para eles, gente, eu posso ver em um ensaio de vocês? E sim, vem, é num sábado. E eu sei que eles ficaram todos assim alvoroçados, porque eu iria no ensaio. Isso uma pessoa veio me contar. E eu fui no ensaio e naquele mesmo dia eu comecei a trabalhar com vozes, com back. E não era algo que eu trabalhava, sabe? Não era algo que eu tinha aptidão. Mas o que eu posso compartilhar com você? Foi uma forma de Deus mostrar para mim que eu tinha assim um lugar naquela igreja, ou eu tinha um espaço, sabe? E foi muito especial para mim, foi uma experiência muito forte para mim. Enfim, passaram-se os anos, a partir daquele ano, eu já me tornei uma ministra, sabe, do Evangelho, através
da voz cantada, sabe? E sempre muito envolvida, eu mergulhei assim por completo, de cabeça. Enfim, foram aí 18 anos caminhando ininterruptamente no ministério. Às vezes parava por conta, às vezes, de uma viagem, de férias, alguma coisa assim, mas sempre trabalhando, sabe, na obra, e um lugar que eu sempre amei, amei, amei mesmo. E tive, ao longo da caminhada, vivi tantas tantas dificuldades que eu compreendi, assim, o que é a convicção de um chamado, sabe? Você entende daí o que é a convicção de um chamado. Mas enfim, passaram-se os anos, vivi muitas coisas, muitas experiências, amadurecimentos. Enfim, chegou a fase do divórcio. E algo difícil, muito difícil que eu vivi, que eu passei, né? Não somente eu, né? A nossa família, né? O meu ex, os meus filhos também. Foi um momento, o divórcio ele nunca é bom, nunca é agradável e nunca vai ser bênção na vida de ninguém, né? Mas enfim, esse momento chegou nas nossas vidas e eu já estava em processo de divórcio, um momento que, para quem é cristão e compreende a palavra, é um momento de uma luta espiritual assim tremenda, sabe? Tremenda, principalmente porque eu sempre fui vitrine, sabe? Sempre caminhei tentando fazer o melhor, pensando sempre o melhor, tentando ser um exemplo, buscando isso, alcançar pessoas, alcançar vidas. E naquele momento eu não era exemplo, naquele momento eu não era um referencial. E foi algo muito, 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 muito difícil, né, que eu vivi. Enfim, eu entendi também, hoje eu entendo muito esse processo que eu vivi em Deus. E eu quero dizer isso para você, que independentemente daquilo que você faça, o que vale a pena é quem você é em Deus, não é o que você faz, sabe? A sua identidade em Deus é quem você é. E naqueles dias eu fui convidada para fazer a abertura. O cantor Fernandinho viria até a minha cidade para ministrar no local público. E eu fui convidada para fazer a abertura daquele evento. E eu entrei numa crise por completo, porque eu não sabia como fazer. Eu falei, mas como que eu vou, né? Eu não sou exemplo. E ali eu entrei numa crise assim completa e foi muito difícil. E eu ali, tendo o meu processo com Deus, conversando com Deus, como que eu poderia fazer, né? E eu tive uma experiência muito forte com Deus naqueles dias, porque é assim, as pessoas te julgam muito. Ninguém sabe às vezes aquilo que você está passando, aquilo que você está vivendo. E não há desejo no seu coração em promover nenhum tipo de verdade ou levantar uma bandeira. As coisas acontecem, tragédias acontecem. Você, na sua decisão, você é muito julgado. E eu não tinha dimensão, eu não tinha absoluta dimensão do que é você, o que é você ser julgado pelo meio ao qual você vive, pelas pessoas a qual você ama, ou talvez as pessoas a qual você se dedica, ou você se dedicou. Então esse momento foi um momento muito, muito, muito delicado para mim como pessoa. Mas eu tomei a decisão naquele dia de agir como Maria. E foi uma experiência muito forte para mim, porque eu lembro que subir naquele palco para mim, tomar a decisão de ir até aquele lugar, foi mais ou menos assim. Falei, Deus, eu nunca precisei me preocupar, né? Eu ia só e ministrava. Mas aquele dia eu tive que não me importar com as pessoas, o que as pessoas iriam dizer, ou o que as pessoas iriam falar,
Mas naquele dia eu estava moída, eu não tinha condições. Mas eu lembro que eu estava numa sala da minha casa e eu me prostrei, eu me ajoelhei e eu falei para Deus, olha, que seja a grande experiência para mim, como uma adoradora, como eu falei, eu vou me entregar hoje, sabe? E não importa aquilo que as pessoas vão pensar, mas foi muito difícil. Isso foi algo assim inesquecível para mim. E hoje eu não sei, hoje eu acordei com isso. Acordei me lembrando dessa experiência e lembrando, e foi muito forte hoje a experiência que eu tive no devocional. Fiquei quebrantada o dia todo pensando exatamente isso. O homem, ele vê a ação da gente, mas Deus, ele vê a intenção, né? E a palavra de Deus em 1 Samuel 16 nos lembra a respeito disso. Que Deus, ele não vê como o homem vê, né? É totalmente diferente. Então, assim, o que eu queria falar com tudo isso? Eu ministrei, não foi fácil. Porque naquele momento não eram só os cristãos ou os crentes que estariam ali. Eram pessoas que eram oportunidade, sabe, de eu ser bênção, né? Então, às vezes você não vai estar no seu melhor momento, mas às vezes Deus quer usar você, né? Às vezes Deus vai usar você na hora que eu já tinha sido usada quando as coisas não estavam bem, mas você ser usada quando você não se sente digna, isso é muito difícil, é um processo muito difícil. Porém, eu quero dizer assim para você que de repente está ouvindo essa mensagem e tem passado seus conflitos, né? E eu, ao longo desses 6 anos já hoje eu não sou ministra, não tenho ministrado na igreja, é uma coisa que eu amo, aprendi nesses anos que eu preciso ser, né, não me importar com os julgamentos ou com... Eu tô aqui, tô tentando fazer, né, a diferença, mesmo sendo uma pessoa falha, mesmo sendo uma pessoa pecadora, mas eu quero falar para você, não deixe, sabe, que às vezes aquilo que você fez, sabe, ou a forma com que você está se sentindo, ou talvez aquilo que as pessoas estão falando a seu respeito ou de você, não permita que isso determine quem você é, porque não é isso que determina, sabe? E por que naquele momento eu tive que fazer como Maria? Talvez você não se lembre, mas Maria, ela era uma mulher e Maria, ela toma uma atitude muito forte para aquela época. Jesus estava prestes a ir para o Getsêmani, a ser crucificado. Enfim, Jesus estava com os discípulos, né, com as pessoas reunidas, homens, né, o lugar de mulher é na cozinha. E sabe o que Maria faz? Maria larga absolutamente tudo. Maria larga tudo e vai lá para os pés do Senhor, sabe? E você sabe o que ela faz? Ela pega um azeite e ela derrama sobre a cabeça de Jesus. Foi naquele momento ali, aquele valor daquele frasco de alabastro, ele era um valor o salário de um ano inteirinho. E ela pega aquilo e ela joga na cabeça, sabe, do Senhor, e ela pega os cabelos dela e ela... Enfim, o que ela faz, a atitude de adoração dela naquele momento foi super julgado, porque veio onde já se viu, olha o valor disso. Ela
ela foi julgada, enfim, ela foi julgada, né? Só que tem outro fundamento também, né? Quem Maria era, né? Quem é essa mulher para estar vindo aqui? Né? Uma pecadora. Então, assim, achei muito legal da parte de Deus me lembrar isso hoje e falar algumas coisas ao meu coração e falar muito forte ao meu coração mesmo, que eu tive o desejo de vir aqui e compartilhar isso com você. Então guarda isso no seu coração, né? Deus não vê como o homem vê. Então Deus, ele está olhando quem você é, mas o homem, ele só consegue ver aquilo que você faz, né? Ele não consegue saber o que está dentro de você. Então, assim, quero dizer para você, se levante, não fique prostrado. É tempo da gente retornar, sabe? É tempo de nós continuarmos buscando, caminhar diante de Deus e independentemente das nossas falhas. Eu tenho feito um devocional, se você quiser você pode acompanhar no podcast. É algo que eu tenho feito como um desafio para mim, eu estou tentando ajudar outras pessoas também, e isso tem sido possível porque eu tenho recebido muitas mensagens quanto a isso, e eu gostaria que você também, se você puder, procura aí. Não sei o que você tem ouvido, eu não sei o que tem instalado aí no seu celular, mas eu sei que está em umas 4 ou 5 plataformas, no Deezer, no Spotify, eu sei que está no próprio Google, no podcast do Google, enfim, tem vários aí, e você vai poder acompanhar. Mas eu agradeço por você estar aqui, né, no canal, e essa é uma experiência minha, por isso que o quadro é Sentindo na Pele, tá bom? Que Deus abençoe você, espero que você seja muito edificado, né? E se você puder compartilhar essa mensagem com outras pessoas, ou então, se você quiser mandar uma mensagem, você fica à vontade também, e eu quero te responder, tá bom? Deus abençoe.